Shalom, queridos. Quero falar hoje com você mais um pouquinho da porção da Palavra de Deus e eu quero falar sobre 4 pontos da resposta de Jesus sobre o divórcio. Bom, queridos, eu acho que vocês já devem ter visto em Mateus 19, quando os fariseus eles chegam perto de Jesus e falam-lhe: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Bom, amados, e nós temos a resposta de Jesus baseada pelo menos em 4 pilares. E é sobre isso que eu quero falar. Justamente porque muitas são as pessoas que vivem com uma sombra em sua vida por N motivos. Motivos pelos quais a pessoa já teve um passado e às vezes hoje essa pessoa está na igreja, tem uma vida totalmente diferente da que viveu lá atrás e quer regularizar a sua vida. Ou então essa pessoa é cristã, sempre foi cristã e teve uma situação e acabou, as coisas desandaram. Independente da circunstância, vamos entender o que aqui o mestre responde para os fariseus. Se você quer entender melhor, então venha comigo. Bom, queridos, o primeiro pilar da resposta de Jesus é o seguinte: ele vai aqui defender a instituição divina do casamento, porque Jesus começa a sua resposta reafirmando a visão do casamento como uma instituição divina e também criada por Deus desde o princípio. Ele vai ali citar praticamente Gênesis no seu capítulo 2, verso 24, onde Deus afirma que o homem deixaria pai e mãe e se uniria à sua mulher, tornando ambos uma só carne. Isso demonstra, queridos, que o casamento é uma instituição sagrada, indissolúvel, projetada, é claro, por Deus, projeto de Deus. Esse é o primeiro pilar. Jesus se atém ao início de tudo e esse é o primeiro argumento que o mestre usa. O segundo argumento que Jesus vai falar sobre essa pergunta maliciosa é o seguinte: ali, a chamada carta de repúdio era uma concessão que era dada por motivo da dureza do coração. Bom, mas aí Jesus vai confirmar que o motivo disso acontecer é exatamente por causa dessa dureza, por causa dessa natureza inflexível do homem, de ali fazer de uma prática que tinha ali o seu registro na lei de Moisés. Mais uma vez, o mestre vai se ater ali ao Antigo Testamento, na lei, para poder se basear na sua resposta. E é claro, ele está ali se referindo a Deuteronômio, no seu capítulo 24, versos 1 até o 4. Bom, mais uma vez, colocando aqui que o mestre, apesar de ter citado a lei que foi lá em Moisés e Deuteronômio, em nenhum momento o mestre coloca isso como plano original de Deus, mas sim que aconteceu exatamente por um motivo específico, um motivo que é meramente humano e não divino. Veja a diferença. É um motivo meramente humano. Por quê? Por causa da dureza do coração do homem e da mulher. Se não fosse por esse motivo, se fosse pelo plano original. Mas enfim, agora vamos ao terceiro pilar da resposta do Eterno.
ele vai falar sobre a restrição a essa carta de repúdio. Porque, afinal de contas, apesar de ser pelo motivo da dureza do coração do homem e da mulher, mas não seria em qualquer circunstância. Não seria assim, a qualquer bel prazer, vou dar o repúdio aqui e acabou. Não. Aqui ele inclui uma restrição severa, uma restrição muito grande para que isso venha a acontecer. Ele vai afirmar que isso vai acontecer no motivo de fornicação ou infidelidade conjugal. Tá, queridos? Isso implica que o casamento ele não deve ser quebrado, não deve ser dissolvido por motivos banais e fúteis, mas sim que deveria acontecer em momentos em que há uma quebra fundamental de fidelidade e de compromisso conjugal. Se isso acontecesse, aí sim estaria ali justificando a chamada carta de repúdio, que ali os fariseus estavam ali tratando. Tanto que, voltando aqui mais um pouquinho, veja que eles começam a pergunta dizendo se poderia dar a carta de repúdio por qualquer motivo. Veja que, em primeiro lugar, Jesus vai defender que o plano original não era esse. Em segundo lugar, ele vai dizer que por causa da dureza do coração existe ali a lei de Moisés. Em terceiro plano, ele vai dizer que a carta não é entregue por qualquer motivo. E agora vamos ao quarto. O quarto pilar, queridos. Jesus chama ali em suas palavras, e aqui, queridos, ele chama para dizer que todos aqueles que se casam, todos aqueles que se comprometem, eles devem fazê-lo com a intenção de permanecer juntos, unidos por toda a vida. Deve ser uma medida extrema a carta de repúdio, tem que ser uma medida excepcionalíssima. Tem que ser o último recurso, a última instância da situação. Não é para ser, porque o problema chegou. Queridos, todos nós sabemos que naquele tempo, é claro, a visão do casamento, sendo conservadora ou não, era totalmente diferente. E é claro que também a tolerância era muito maior para muitas coisas. Só que, em caso de fornicação e infidelidade, aí sim havia a abertura ou a autorização para a carta de repúdio. O que eu quero trazer aqui, queridos, é a reflexão sobre isso. Porque nós estamos em um período em que, inclusive, antigamente, nós vimos que tinha multirão para a realização de casamentos. Multirão de pessoas que faziam casamentos coletivos. Então as pessoas tinham muita vontade de se casar. E nos últimos tempos, nós estamos vendo que até houve a criação de multirões de divórcio. Então, por que eu trouxe esse assunto em foco? Para trazer o que Jesus falou sobre esse assunto. E o que cada cristão deve pensar muito bem antes de subir ao altar. Não é uma coisa fácil, não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa com um plano divino, um plano de estabelecer de que o homem deve deixar pai e mãe e unir-se à sua mulher, e os dois serem uma só carne, e ambos reproduzirem, e ambos multiplicarem, e assim fazerem todos felizes. Espero que Deus abençoe a tua vida e te dê a paz.